Eu sou Rodrigo Rubido, sou cofundador do Instituto Elos, é uma organização social brasileira que tem já o trabalho disseminado em 57 países. Eu, nesse momento, estou falando da África do Sul, vim conduzir um programa aqui na região de Cape Town esse mês, e a gente tem aí 23 anos trabalhando com jovens, tanto no Brasil como em escala global, né? Jovens já de 57 países que já participaram dos nossos programas. E o convite que a gente tem, e acho que isso há 23 anos não era tão forte, né? Mas hoje está cada vez mais forte, né? A gente tem um chamado para um propósito maior, né? Um chamado para jovens que queiram se dedicar a transformar realidades, não só a sua realidade particular, né, pessoal, mas a realidade do seu entorno, né, da sua comunidade, seja ela em que sentido for, né, pode ser minha comunidade de interesse, minha comunidade de gênero, minha comunidade, enfim, dentro da minha profissão, ou a minha comunidade, território, bairro que eu moro também, né? E a gente, tradicionalmente, trabalha muito nesse âmbito de transformação de território, né? Comunidade enquanto território, enquanto lugar onde a gente vive. E aí o Elos, a gente desenvolveu aí um processo de sete passos que eu vou trazer aqui para vocês, onde a gente vai passando, olhando aqui na parte de baixo do slide, né, a gente tem 3 palavras: potencial, pertencimento e protagonismo. Então, a nossa visão para a juventude e, na verdade, para a sociedade como um todo, é que a gente seja protagonista do nosso futuro, né? Seja para cada jovem individualmente, seja para a gente enquanto sociedade. Na verdade, a grande visão do Instituto Elos é uma sociedade que protagonize o seu futuro, né? Que comece a se responsabilizar pelo seu futuro comum. E hoje a gente vive numa cultura que nos coloca muito mais nesse lugar de olhar para o meu futuro enquanto indivíduo e nos afasta, nos desestimula a pensar no nosso futuro comum enquanto sociedade, enquanto comunidade. Então, Elos vai trabalhar nesse lugar do protagonismo enquanto comunidade, enquanto coletivo, enquanto sociedade. Só que para chegar nesse protagonismo, a gente precisa começar num outro lugar, que é o potencial. Eu falo que ninguém se torna protagonista se não se percebe potente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer com jovens, com comunidades onde a gente trabalha, é fortalecer esse sentido de potencial, de perceber quais são os meus talentos, o que são meus saberes, né? O que eu tenho de recursos, o que tem de potência, né, em mim, né, ou no meu território, na minha comunidade. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é pertencimento. Pertencimento é o que dá sentido a esse protagonismo, né? O potencial, como a própria palavra diz, ele me diz assim: eu eu tenho potência para protagonizar algo. O pertencimento por que eu iria, poderia protagonizar algo ou não, né? Então, onde estão os valores, onde estão as visões de mundo, os sonhos que eu quero materializar. Então, está esse lugar desse pertencimento. A gente costuma dizer que a gente pertence muito mais aos nossos valores, aos nossos sonhos, do que a qualquer outra coisa. Assim, o nosso vínculo mais forte na vida costuma ser esses dos valores que a gente vai construindo ao longo da vida. E para desenvolver essas 3 dimensões aqui, de potencial, pertencimento e protagonismo, a gente desenvolveu um processo de 7 passos, né, que passa pelo olhar, o afeto, o sonho, o cuidado, o milagre, a celebração e a revolução. E agora eu vou aqui embalar num storytelling de vários casos, assim, de como é que esses 7 passos se manifestam na prática, no trabalho, em comunidades, em territórios, especialmente territórios empobrecidos, vulnerabilizados do Brasil e do mundo. E é nesse ambiente, é nessa prática que a gente conduz jovens que vêm para os programas do Elos, né? Então, eu vou ir passo a passo aqui, tá? Então, no olhar, a essência é aprender a olhar a abundância onde muitos veem escassez.
Então, quando a gente entra num território, a gente vai, por exemplo, em busca do que é belo. Pode ser um território que é empobrecido, uma favela, uma periferia, a gente vai em busca do que é belo. E a gente aprendeu que todo lugar onde tem ser humano vivo, de alguma maneira, essas pessoas cultivam beleza à sua forma, né? Pode ser de uma forma bem simples, como um vaso de flores aqui na parede de um barraco, isso aqui é no sul do Brasil. Pode ser como nessa foto aqui, é um pedaço de um cerco de pesca que estava estirado num gramado, e um participante de um curso nosso tirou essa foto porque viu beleza nisso, né? E essa pode ser a beleza também no próprio ambiente, né? Aqui é a região onde a gente nasceu, o Elos nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. Então lá a gente tem os manguezais, né? Muitas favelas daquela região estão nesse ambiente dos manguezais, que é um ambiente também de uma natureza riquíssima, né? Nesse rio aqui, nessa época, essa é uma foto bem antiga, tinham botos. Então as crianças dessa comunidade que vivia em palafitas nessa região do manguezal, por exemplo, nadavam com os botos no rio, né? Então a gente começa a ver que dentro daquilo que parece ser um horror assim de escassez, de falta de coisas, também existe a potência, ela coexiste. A gente não é ou a gente é potente ou a gente é miserável, né? A riqueza e a miséria elas caminham junto para os dois lados, né? A gente pode olhar também para e a gente também já trabalhou bastante com bairros mais economicamente bem-sucedidos, vamos dizer assim, né? E existem outras misérias, né? Outras misérias nesses lugares também, né? Então a gente procura olhar para esses lugares e sempre ver o que tem de potência, né? Aqui no caso também nesse mesmo lugar é uma comunidade que pescava, então tinha o saber, né? Que saberes estão presentes? O saber da pesca, de se fazer uma rede de pesca, por exemplo, né? A potência na própria forma de construção do espaço, do ambiente, né? Então aqui é uma vila de pescadores e onde as cercas são essas cercas baixinhas, assim, não tem cerca para dividir uma casa da outra, basicamente. A cerca ali serve mais para que as galinhas não fujam, né? Nesses lugares as pessoas valorizam muito mais a relação, né, de vizinhança, né? Então a pessoa ali gosta de levantar e dar bom dia para o vizinho e se está faltando café na minha casa, eu troco com o meu vizinho, se está faltando batata para ele, eu empresto. Então tem toda uma relação de troca, né, e de cooperação, né, onde, por exemplo, a gente começa a discutir né, nessas observações, né, o que é riqueza e o que é pobreza, né? Ser rico é ter dinheiro para construir um muro alto e pagar um guarda para ficar na guarita do seu prédio para te proteger, ou é você não precisar construir muro porque você está seguro pelas relações comunitárias, né, que você tem, porque você pode confiar no seu vizinho, que você vai precisar sair à tarde de casa e você pode deixar suas crianças com o vizinho, né? Então a gente começa nessa busca de identificar o potencial, a abundância, a gente começa a ver tesouros que estão nesses lugares que a gente se acostumou a chamar de pobres, mas tesouros que a gente na cidade rica é miserável deles, né? Eles faltam, né? Essa cooperação, esse senso de comunidade. Aí um olhar mais específico para recursos, nessa região também de Manguezal tinha muito bambu, aqui já numa área urbana, que recursos são possíveis? Aqui num terreno baldio a gente encontrou essas pedras que eram essas pedras que são usadas para fazer guia de calçada, né, o meio-fio. E a gente falou, pô, será que isso pode ser recurso para a gente construir alguma coisa junto? Então esse é o que a gente fala desse olhar para o potencial, para a abundância. E só no momento em que a gente desenvolve esse olhar para o potencial é que a gente vai trabalhar no nível da construção do relacionamento com as pessoas. E esse relacionamento para a gente tem que estar pautado no afeto. Então é criar o afeto antes do medo e do julgamento. Como é que eu desenvolvo o afeto no relacionamento? Especialmente começando pelo olhar do potencial, pelo olhar do que é belo, do que é bom.
né? A gente não faz amizade com alguém que a gente não acredita que tem algo bom. Então, por isso, o primeiro passo para a gente é conseguir olhar para os lugares, para as pessoas e identificar potencial, beleza, coisas boas, né? Porque aí, quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente vai falar sobre aquilo que a gente viu de bom. No caso aqui, essa menina que está na foto, é a Thaís, trabalha no Elos já há bastante tempo, essa foto foi quando ela estava sendo formada. Ela, nesse contexto aqui, ela se encantou com a cultura da pesca e com toda a cor dos barcos de pesca, toda aquela que dava uma beleza estética para esse território, para essa comunidade. Então isso foi uma beleza que ela encontrou no momento do olhar, no momento do afeto. A gente fala, agora vai lá e encontre a pessoa por trás da beleza. Se você viu beleza na pesca e na cultura da pesca, vai lá falar com o pescador, né? E vai entender o que significa aquilo para ele, né? E aí, nessa conversa, esse senhor conta para ela que ele aprendeu a pescar com o avô dele, que ele tem um orgulho enorme de continuar essa tradição familiar. E, de repente, o avô da Thaís é alguém muito importante para ela também. Então, é assim que o afeto vai se construindo, quando a gente percebe que a outra pessoa ela compartilha de valores que para a gente também são importantes, né? E a gente vai lá falar com outro pescador que tinha feito aquele cerco que eu tinha mostrado que estava estirado num gramado, e vai entender essa cultura dele, a importância dessa cultura da pesca para ele. Pega um barquinho, vai lá no meio do mangue, ver como é que funciona o cerco. Esse rapaz que está aqui é filho daquele outro que estava ali fazendo o cerco. Então, vai dedicar tempo a se envolver com essas pessoas, né? Sentar numa sombra e ouvir a história de uma anciã, né? Ouvir a história de alguém que conhece profundamente aquela comunidade. Então, a construção do afeto, ela também se dá muito nesse lugar da escuta, de dedicar tempo a conhecer o outro, a que o outro possa se mostrar para você. Aqui, a mesma coisa acontecendo na Bolívia, eu falei que é Brasil e é mundo, né? Então, tem algumas fotos aqui que estão fora do Brasil. Isso aqui é na Bolívia. Né? E aqui, né, do lado esquerdo aqui está a Carmen, essa jovem aqui de preto, uma jovem que foi treinada por nós em um dos nossos cursos, ouvindo a história dessa senhora aqui, e ambas estão descascando o amendoim, porque essa senhora, esse trabalho foi num assentamento de pessoas que haviam perdido suas casas num deslizamento de terra em La Paz, e a casa dessa senhora chamou a atenção da Carmen como uma beleza desse território, né? Naquele momento do olhar, estava buscando essas belezas, essas potências, né? Porque era uma casa que estava toda pintada, tinha plantas na porta, e a Carmen percebeu que tinha uma cozinha improvisada ao lado da casa, onde essa senhora estava produzindo refeições e todo dia, na hora do almoço, elas saíam para entregar essas refeições. Isso chamou a atenção da Carmen como uma potência desse lugar, né? Como talvez uma pessoa que estava desenvolvendo uma potência. E aí, nessa conversa, aí a Carmen está conversando com essa senhora para entender o que ela estava fazendo, já mostrando essa admiração. Puxa, eu vi que a sua casa está diferente, que tem planta, que só está produzindo comida aqui, me conta mais sobre isso. E essa senhora conta que ela estava naquela situação ali, que tinha perdido a casa, estava numa casa improvisada, mas que ela estava correndo atrás, estava vendendo essas refeições, porque havia uma promessa do governo de que eles tivessem casas novas, né? Mas ela falou, não vou esperar, eu estou correndo atrás, assim que eu conseguir, eu vou sair daqui. E na medida em que essa senhora é reconhecida nessa potência dela, nessa coisa dela tá empreendendo, ela está tocando a vida para frente, e ela percebe que aquilo que ela está fazendo chamou a atenção da Carmen como algo bom, o que ela quer fazer? No dia seguinte, ela vai e oferece um almoço para o grupo de jovens que estava atuando nessa comunidade. Então, o que a gente aprendeu aí ao longo desses anos é que na medida em que a gente reconhece as pessoas na sua potência, o que elas querem oferecer para a gente é mais dessa potência. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando a gente olha para a pessoa, isso vale para várias dimensões da vida, tá? Quando a gente olha para a pessoa e reforça aquilo que a gente acha que não é bom nela, normalmente ela acaba entregando mais ainda do que não é bom, né? Então é curioso isso, né, das relações humanas, né? E assim que a gente vai construindo o afeto, reconhecendo as pessoas na sua potência, descobrindo valores comuns,
para chegar no próximo passo, que é sonhar, é o sonho. Né? E o sonho, para a gente, é fundamental, tem tudo a ver com juventude, né? Porque eu falo, a juventude é aquele momento da vida onde a gente tem mais vida para frente do que para trás, né? Então importa mais para a gente o que eu posso fazer no futuro, né, do que o passado, né? Então o jovem tem naturalmente vai para esse lugar do sonho quando ele está quando ele está saudável, né? A gente está vivendo, não vou entrar nesse campo agora, mas a gente está vivendo um momento difícil para a juventude, né, no Brasil e no mundo, mas no Brasil em especial, né, com muitas restrições, então tem sido difícil de sonhar, mas até mesmo por isso, esse processo anterior de reconhecer a pessoa na sua potência, de se conectar por valores em comum, ajuda a pessoa a ir para esse lugar do sonho. Quando ela se percebe potente, ela tem coragem de sonhar, de olhar para o futuro com esperança e construir uma visão bonita de um futuro que se quer viver. Então é isso que a gente entende como sonho, né? Que futuro eu sonho para a minha comunidade, né? E isso sendo como um impulso para fazer uma transformação. Então a gente vai ouvir sonhos de anciões, das pessoas mais antigas dos lugares, a gente vai ouvir sonho das mães, o sonho das crianças, né? E olha, as crianças normalmente estão já prontas para ir para esse lugar do sonho, né? Elas têm isso ainda muito vivo, né? Ainda não foram tão maltratadas, né? Assim, pela nossa cultura que fala que né? Baixa a cabeça e trabalha, que sonhar não é para gente, né? A criança ainda num dado momento ela ainda tem muito esse olhar para um futuro belo, né? E a gente faz uso dessa energia, né? Aqui é uma atividade que a gente costuma realizar, que é uma roda de sonhos, porque como a gente está perguntando qual é o seu sonho para a sua comunidade, não é, nem não perguntando qual o seu sonho de vida, não é o carro que você quer comprar, não é a viagem que você quer fazer. É que, como é que você sonha a sua comunidade, seu território diferente, positivamente diferente no futuro. Então esses são sonhos que as pessoas normalmente não compartilham entre si, porque a nossa cultura não nos estimula a isso. Ela está muito mais voltada para a coisa do sucesso individual. Então, quando a gente começa a falar individualmente com as pessoas e percebe que elas têm sonhos bonitos de futuro, a gente chama uma roda para elas compartilharem esses sonhos e, de repente, elas percebem que elas têm sonhos em comum. Isso, assim, em qualquer lugar, assim, todo lugar que a gente vai, isso acontece. Eu estou a ponto de viver isso aqui em uma comunidade aqui na África do Sul. Tenho certeza que a gente vai encontrar sonhos comuns nesse lugar que a gente vai entrar aqui. Porque tem sido assim em centenas de comunidades que a gente já entrou Brasil afora e mundo afora. Então as pessoas encontram um sonho comum e na medida em que elas encontram um sonho comum, a gente parte para o que a gente chama de cuidado, que é transformar aquele sonho num plano de ação, né? É cuidar para que aquele sonho se realize e a forma disso acontecer é planejando, é tendo um plano de ação que vai cuidar do nosso sonho, de nós mesmos, cuidar do sonho do outro e do sonho que é comum. E isso a gente faz projetando em maquetes, né? Então reunindo a comunidade em torno de uma maquete. No caso aqui, porque quando a gente está nesse momento de mobilização, de despertar de uma comunidade para esse potencial, a gente aprendeu que é muito importante materializar algo. Né? A coisa da realização material, ela tem um poder simbólico muito grande. Né? Então, a gente estimula isso, que para desafiar esse potencial comunitário, essa capacidade de realizar um sonho, a gente precisa materializar algo no mundo 3D, assim, no mundo físico, né? Então, aqui, no caso dessa comunidade, estão projetando uma praça, conjuntamente na maquete. Aqui era 4 maquetes do mesmo lugar, por que 4, né? Para que o máximo de pessoas possa sonhar também, possa trazer sua contribuição para esse projeto comum. E aqui a gente não escolhe o melhor projeto, porque se a gente fosse escolher o melhor, a gente estaria jogando fora a maior parte da produção comunitária. Né? Aqui o que eles estão fazendo é discutindo as melhores ideias de cada projeto e para construir um projeto conciliador comum daquilo de melhor que toda a comunidade produziu, até chegar a uma proposta final, no caso essa aqui, nessa comunidade em Santos. Projeto feito, hora de colocar a mão na massa, e isso, o mão na massa tem um poder muito grande de mobilização e de engajamento, né? Todo mundo quer ver a coisa, né,
virar realidade, né? Então, colocar a mão na massa, cooperando para tornar real o que a gente sonhou junto. E aí, naquele território onde tinha bambu, que eu mostrei no começo, as pessoas sabem trabalhar com bambu, pescadores trabalham com bambu para fazer o cerco de pesca, como eu mostrei, a gente constrói um playground de bambu, usando o recurso potencial que já estava lá, né? Naquele outro lugar lá da maquete que vocês viram, era o lugar onde tinha aquelas pedras, né? Num terreno baldio. Então, se plantaram palmeiras, se pintou um mural e se fez bancos com aquelas pedras que estavam abandonadas no terreno. Aqui é o resultado de um dia de trabalho, o antes e o depois. Então, sonho realizado, a gente celebra, isso é fundamental para a juventude, para todo mundo é fundamental celebrar, para a juventude ainda mais, né? Essa foto aqui é de uma celebração na Holanda, vocês virem onde isso já foi, né? Isso aqui é em Amsterdã, numa ação lá em Amsterdã. Aqui é no Brasil, eu falo que na hora de construir o brinquedo é importante o carpinteiro, depois é importante o sanfoneiro para celebrar, todo mundo tem seu momento de protagonizar algo, então é marcar esse momento de celebrar para chegar nesse lugar da revolução, que é quando a gente aprendeu que é possível tornar um sonho realidade a partir da união de forças, né, do diálogo, né, de entrar em acordo num sonho comum, de projetar e de trabalhar junto. E a gente quer fazer mais, a gente quer evoluir na jornada, impulsionando a construção de novos sonhos. E eu vou contar algumas histórias de revolução. Essa aqui é no Brasil, uma favela de Palafitas, na região de Santos, onde a gente está sediado. O primeiro sonho lá, né, foi a construção de uma creche, e esse barraco aqui é uma creche comunitária feita a partir desse processo todo de diálogo, de projeto coletivo, só um momento, até chegar na mão na massa, no mutirão, para construir isso, usando a sabedoria, os saberes, as técnicas locais e os recursos locais. Então, é uma casa de palafitas igual à casa que as pessoas constroem. Só que essa é a creche comunitária, tem um significado diferente. Ela significa que a comunidade se uniu em torno de um sonho comum, construiu essa creche. Um ano depois, essa creche estava lotada de crianças de manhã, estava lotada à tarde. De noite, começaram um projeto de alfabetização de adultos. De sábado, conseguiram um grupo de médicos que vinha dar assistência médica para as crianças. De domingo, o mesmo barracão era cinema comunitário. Fizeram parceria com a prefeitura para pagar o salário das professoras da creche, parceria com o SESC para dar alimentação para as crianças. E um ano depois chegaram nos seus 200% assim, de capacidade de uso do que eles tinham construído, e falaram, precisamos ampliar, precisamos de um lugar maior, melhor. Esse grupo comunitário que tinha empreendido isso vai atrás de empresários da cidade para construir uma creche maior e melhor, conseguem recursos para comprar os materiais, e a gente constrói em mutirão essa segunda creche aqui, um ano depois daquela primeira, no mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma comunidade, lá em Santos. 10 anos depois, essa comunidade constrói esse centro cultural aqui, já numa parceria com o Ministério da Cultura. Né? Então, o que é essa... Aqui eu estou querendo mostrar onde é que isso tudo pode chegar. Né? A gente começa com algo simples, podia ser uma praça, como eu mostrei ali antes, no caso, uma creche de palafita, que vai para uma creche muito melhor, que vai para um centro cultural. Né? Isso aqui é um outro case para trazer também para fora do Brasil. Isso aqui também é no continente africano, em Guiné-Bissau. Essa comunidade começou sonhando com levar suas crianças para a escola, porque eles vivem né, num bairro rural de Guiné-Bissau, onde o transporte público não chegava. Era muito difícil as crianças irem até a escola. Então, a primeira ação feita lá foi pavimentar 3 quilômetros de estrada de terra, pavimentar assim com terra, né? Abrir 3 quilômetros de estrada de terra para que o transporte público chegasse até a comunidade e as crianças pudessem ir até a escola. Então, essa foto está em frente a uma das paradas, chamamos de paragem lá, uma das paradas de ônibus, onde as crianças esperavam, o ônibus foi para a escola. E isso foi feito em um final de semana, um mutirão para pavimentar 3 quilômetros de estrada. Só que a partir daí começa a revolução nessa comunidade, eles constroem 6 meses depois esse bangalô aqui, para abrigar reuniões comunitárias e começar pequenos cursos para as jovens.
E a partir desse bangalô, eles começaram a ter um sonho maior, que era ter uma escola dentro da própria comunidade. Então, essa comunidade começa a produzir os tijolos no próprio local, de adobe, com terra, né, com barro e palha do própria localidade. Daqui a pouco conseguem parcerias e estão construindo a escola no seu próprio bairro. Aqui já é a inauguração da escola, 4 anos depois. Deixa eu ver aqui que eu acho que o meu tempo já está estourando quase, estou terminando. Então, a escola sendo inaugurada 4 anos depois, as crianças estudando, e essa é uma outra história de revolução. Aqui eu vou correr um pouco mais rápido, aquela outra comunidade da praça, do banco de pedras, realizando uma padaria comunitária 7 anos depois daquela praça. Hoje está dedicada à construção de um conjunto habitacional no próprio bairro. São 3 edifícios que estão mais ou menos nessa fase de construção hoje. Ganharam prêmio da ONU Habitat, esse é um prêmio que eles receberam lá em 2010. E o slogan dessa comunidade que é mudar sem se mudar. Então, aqui eu mostrei qual é o caminho por onde a gente conduz, né, os jovens que chegam até nós. Eles chegam por meio desse programa aqui, que é chamado Guerreiros Sem Armas, que é uma formação para quem quer transformar, é o Formar para Transformar. É um curso que já formou, e os slides estão um pouco desatualizados, já formou jovens de 57 países, 643, de 57 países em 3 edições. Aqui esse slide não está atualizado com os dados desse ano. Tá? É um programa que reúne jovens e comunidades num processo, vou passar um pouco mais rápido aqui, que esses jovens formados lá na região de Santos, né, Baixada Santista, já atuaram em 37 comunidades da região, só que a gente está criando um movimento que se espalha pelo mundo. Então, aqui nesse gráfico, a gente mostra como é que esse movimento está acontecendo. Na linha amarela, são o número de comunidades que a equipe Elos já atuou, um pouco mais de 200, né? E na linha vermelha é o número de comunidades que essa rede de jovens guerreiros sem armas já chegou, um pouco mais de 700. Então, esse movimento está chegando aí em 180 comunidades impactadas em 20 estados brasileiros, 997 comunidades em 57 países do mundo agora, tá? Esse aqui está 51. Então, é por aí que a gente tem trabalhado com juventude. Para quem tiver interesse em saber mais, aqui nesse QR Code, vai levar para a página do Programa Guerreiros Sem Armas, para entender mais profundamente como é que é esse trabalho nosso de formação de lideranças jovens. E é por aí, acho que é por aí que a gente vem caminhando com as juventudes, muito ligados nessa busca de engajamento num propósito.